Olá, povo de Deus, eu estou com a Bíblia Sagrada aqui. Ela vai estar aberta, ela continuará aberta para nós trabalharmos alguns conceitos ainda em cima da nossa temporada e da nossa série. Tanto tempo na igreja, eu não sabia disso, né? Nossa série tem uma primeira temporada que está relacionada ao mundo espiritual. Portanto, nós estamos chegando no final desta temporada e eu quero a sua ajuda, eu preciso da sua ajuda, da sua cooperação, da sua colaboração, ativando as notificações, se inscrevendo, né? Você compartilha, comenta, curta, né? E eu louvo a Deus pela sua vida. Nós estamos aqui para poder tentar ao máximo lidar um assunto difícil de maneira rápida, tranquila, né? De maneira descontraída, para a glória de Deus. Eu espero que você esteja gostando do nosso conteúdo e se você está gostando, passe para pelo menos 10 pessoas aí e nos ajuda para a glória de Deus. Estaremos agora na temporada que vai falar sobre a ideia de inimigo e que o inimigo não é o meu irmão que está do meu lado, e sim as hostes espirituais. E nós vamos analisar isso. Por isso, esse é o tempo que eu sempre te dou para poder se inscrever, curtir, comentar, compartilhar para a glória de Deus. Amém? Ok, deu tempo aí para você nos ajudar compartilhando. Nós vamos iniciar agora, com certeza, com sua ajuda aí, esse vídeo, né? Para a glória de Deus, ok? Nós estaremos aí só colocando aqui o fundo musical. O fundo musical aqui só para a gente poder estudar de maneira plena, de maneira tranquila. E vamos lá, para a glória de Deus. Como a ideia é de que a Bíblia está aberta, né? E a Bíblia vai estar aberta, portanto, em alguns textos que vamos trabalhar dentro dessa temporada, desse episódio que diz que eu não sabia que o meu inimigo não é o meu irmão. Então, vamos rapidamente trabalhar alguns conceitos. Primeiro, a ideia da palavra inimigo. A palavra inimigo, no seu original, ele quer dizer adversário, né? É uma ideia do Antigo Testamento que remetia, diferente do Novo Testamento que nós vamos trabalhar, que remetia à ideia de guerras, de pelejas. E essas pelejas e essas guerras eram físicas. Porque a gente está lidando com um período que era o período da história antiga. E dentro da história antiga, para você conquistar um território físico, geográfico, e ali ser sob sua jurisdição, jurisprudência, né? Aquele território geopolítico, digamos assim, seja seu, você deveria então se armar, né? E contratar ou colocar ali grandes soldados à sua disposição para que fossem então ao seu inimigo. Então essa ideia de inimigo para o Antigo Testamento está claro que é uma ideia física, é uma ideia de guerra, de peleja, de contato frente a frente mesmo, ir à frente das guerras. Nós vemos então, não podemos perder de vista que esse é o panorama geral de todo o Antigo Testamento.
E todo o Antigo Testamento remetia sempre a Israel. Israel sempre esteve em pelejas, em guerras, em batalhas, né? Você sabe muito bem disso, que o Antigo Testamento inteiro, então, remetia a pelejas contra Amon, contra Moabe, contra os filisteus, né? Contra povos, inclusive, que subjugaram Israel, como Egito, como a Síria, como a Babilônia, como a Pérsia, como a Grécia, como Roma, né? E tantos outros homens e reinos que foram contra a nação de Israel em uma batalha mesmo, onde morreram pessoas fisicamente, né? Então nós não podemos perder este primeiro ponto de vista. Inimigo, principalmente no que se refere ao Antigo Testamento, está relacionado majoritariamente à ideia de físico, tá ok? A ideia física relaciona com pessoas, com a ideia de guerras, de pelejas fisicamente. Então nós temos alguns pontos que corroboram, então, com aquilo que nós estamos tratando, como, por exemplo, Provérbios, capítulo de número 16, versículo 7. Vamos abrir rapidinho, porque a Bíblia precisa estar aberta, e ela já está aqui, Provérbios, capítulo 16, versículo 7. Provérbios 16, 7. Tá? Olha aqui, ó. Olha o que diz Provérbios 16, 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Poxa, quem é que escreve Provérbios? A gente sabe que são mais de 3.000 provérbios que Salomão tem na Bíblia Sagrada. Então esse provérbio é provérbio do rei Salomão, do sábio Salomão, e nós sabemos muito bem que o período de Salomão, que abarca aí ao século 10 a.C., né, é o período de grande efervescência de guerra, né, aonde quem ganhava tinha que ter o maior poder ofensivo, maior material bélico e maior contingente, né, obviamente, para estar nas pelejas. Então ele está falando o seguinte: dá para ver paz entre dois reinos e duas nações que são inimigos, ou seja, que são adversários, que são arqui-inimigos, ok? Então, nesse primeiro ponto, nós não estamos, inclusive, falando sobre a ideia de inimigos individuais, que também tinha. Você vai ver, por exemplo, com Saul e com Davi. Saul tornou-se inimigo de Davi ao ponto de persegui-lo. Ou seja, nós estamos ainda tratando a ideia de guerra, de dissensão, de peleja contra pessoas, ok? Contra pessoas. Mas isso será gradativamente mudado e o Novo Testamento vai trazer alguns vestígios, alguns resquícios, na realidade, do Antigo Testamento para poder mudar a concepção. O campo das ideias vai para o campo das mentalidades, no sentido de que essa ideia de inimigo precisa ser extirpado da igreja e precisará ser extirpado então de Israel, dos gregos, dos gentios, do modo geral. Então nós vamos ver isso ao longo deste episódio, ok? Então, identificando inclusive Provérbios capítulo 6, versículo de número 7, nós temos, por exemplo, a ideia aqui de Romanos, capítulo 12, versículo 20. Nós vamos já entrar para o Novo Testamento, só para que você identifique que o Novo Testamento, de vez em quando, trazia os resquícios do Antigo para que houvesse uma sintonia, tá? Uma sinergia, ou seja, uma adaptação do Antigo Testamento para o Novo, para que não houvesse essa desconexão e alguém pudesse dizer que é algo novo que Paulo está tentando tratar. Não, ele traz a reboque, dentro do seu conhecimento, aquilo que o Antigo Testamento já estava
trabalhando. Ou seja, se o Antigo Testamento está trabalhando a palavra inimigo no sentido físico e pessoal, no sentido de nação contra nação e reino contra reino, de guerra, de peleja, de dissensão, ele vai então trazer este resquício e vai contextualizar o processo. Ou seja, na contextualização, Paulo vai dizer que, inclusive, é aquilo que nós vamos chegar lá no final falando, que a nossa luta não é mais contra carne, nem contra sangue, tá ok? Então nós vamos observar que Paulo vai escrever aos Romanos aquilo que Provérbios capítulo 25, versículo 21 e 22 já estava dizendo. Romanos capítulo 12, versículo 20, diz assim, Romanos capítulo 12, versículo de número 20. Romanos 12, 20 diz assim, ó. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre sua cabeça. O que Paulo está falando? Ele está voltando para o Antigo Testamento, naquilo que o sábio Salomão havia dito, em Provérbios 25, do 21 ao 22. Nós não vamos abrir, você abre em casa depois, aí na sua casa. Provérbios, capítulo 25, 21 e 22. Qual é a ideia aqui? Primeiro, em Provérbios, traz a ideia de um contra o outro, fisicamente, nação contra nação, guerra, dissensão, peleja, física, tá ok? O que Paulo está falando para a igreja que está em Roma? A igreja que está em Roma está sofrendo perseguição espiritual pelos figurões políticos da época e principalmente por aquelas pessoas que não aceitavam o cristianismo, vamos colocar assim, não aceitavam o cristianismo. Então eles estavam indo contra o sistema cristão, tá ok? Eles estavam indo contra, não contra mais o indivíduo. Aquelas pessoas, as autoridades, né, governamentais daquela época, os imperadores e tantos outros homens, estavam indo contra aquilo que chamava igreja, tá? Contra um sistema, o sistema igreja, contra aquela pregação de Cristo, né? E contra os seguidores de Cristo. Portanto, o que Paulo está dizendo é o seguinte: mesmo com esta perseguição que vocês estão sofrendo, não olhem para estas pessoas como inimigo pessoal, mas veja que eles estão lutando contra Deus e contra aquilo que é os seguidores de Cristo. Então, até isso, o próprio Deus faz com que vocês recebam estas pessoas que estão sendo usados pelo mundo espiritual para irem contra vocês, tornando-se inimigos de vocês, inimigos da cruz, assim como um dia eu fui também inimigos de vocês no sentido de igreja, e assim como eu fui inimigo da cruz. É Paulo que vai dizer isso. Ele já foi inimigo da cruz. Paulo vai dizer isso à igreja de Corinto, para Corinto. Ele já foi inimigo da cruz. Ele fala que ele era inimigo de Deus. Ele estava perseguindo a Deus. E Jesus vai falar isso. Por que persegue Saulo? Saulo, por que me persegues? Ou seja, perseguidor, adversário, aquele que faz situação adversa para que o homem, aquela pessoa que está em uma direção pelo qual aquele inimigo acredita que é o errado, né, se torne verdadeiro, se torne um adversário. Ou seja, ele prepara situações adversário, para paralisar o outro. Ou seja, ele torna-se então inimigo, né? Nesse sentido. Repare que nós já estamos observando por um outro prisma, por um outro ponto de vista, dizendo então que agora o inimigo, mesmo que seja físico, ele está sob influência do mundo espiritual, de que nós estamos tratando aqui, né? E que esse mundo espiritual está fazendo com que esta pessoa vá contra os princípios estabelecidos por Cristo, a igreja de Roma. Por isso que Paulo está dizendo, mesmo assim, você continua abençoando esta pessoa, você continua dando comida para quem tem fome, dando bebida para quem tem sede. Se alguém deles vierem até vocês, em alguma reunião de vocês, trate-os bem, porque é isso que Cristo pregava. Deu para entender? Então, não é inimigo no sentido de
pessoal, né? Ou seja, se eu começo a tratar uma pessoa como meu inimigo pessoal, ou seja, se eu olho para o irmão e acredito que ele é o meu adversário, o diabo vai ficar feliz com isso, alegre com isso, né? Por quê? Porque a ideia principal está profundamente ocultado na peleja de Davi e de Golias. Você já leu comigo? Você já leu Davi e Golias? Lá em 1 Samuel capítulo 16, você vai observar que quando Davi chega diante de Golias, antes de Golias se apresentar, apresenta-se para Davi o escudeiro de Golias. O escudeiro de Golias. O escudeiro de Golias representa ali as pessoas, do modo geral. As pessoas. Eu estou aqui interpretando, né? As pessoas, do modo geral. E Golias representa realmente o inimigo da igreja. Ou seja, qual é a intenção do inimigo da igreja? Mandar um escudeiro na frente para que nossa visão seja distorcida e nós acreditemos que o escudeiro, na realidade, é o inimigo. E a nossa visão fica tão distorcida ao ponto de nós ficarmos tão preocupados com o escudeiro e perdemos a atenção na verdadeira batalha, na verdadeira guerra, na verdadeira peleja, que é contra quem? Que é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, porque nossa luta não é contra carne nem sangue. Então olha só a estratégia do diabo, acabei de falar em um outro vídeo anterior, né? No episódio anterior, acabei de falar, ele é estrategista, ele é paciente, para ele não tem tempo, não tem hora, não tem minuto, não tem segundo. O anjo foi feito para viver eternamente, ele não tem tempo. Então observa isso. Qual é a intenção do diabo? É fazer com que você tenha a visão distorcida de que o seu irmão que está ao seu lado é o seu inimigo. Se nós olharmos para o nosso irmão como inimigo, nós estaremos perdendo o foco principal no verdadeiro inimigo da igreja, que é o diabo e Satanás. E aí nós vamos imprimir uma força tremenda, uma força muito grande contra uma pessoa que deveria estar unido comigo, estar junto comigo. E aí na minha mente, na minha concepção, aquela pessoa é a que não quer o meu bem. Aquela pessoa é que não quer estar ao meu lado. Aquela pessoa em si é que quer atrapalhar a minha vida, meu ministério, que quer me ver na lona. Só que na realidade é o diabo. E mesmo que esta pessoa possa, na sua mente, estar lhe atrapalhando de certa forma a vida com Deus, a vida espiritual, porque é isso que está em voga aqui, é isso que está em questão aqui, é a vida com Deus, é a vida espiritual. Entenda que Paulo está falando para uma igreja em Roma, que os inimigos deles eram os imperadores, eram os soldados, eram os governadores que não queriam a pregação do evangelho de Cristo mais ali, por ali. Não aceitavam, né? Não aceitavam mais essa questão. Então eles estavam lutando individualmente? Não, eles estavam lutando contra a igreja, ok? Então nós vamos observar isso. Não deixe sua visão distorcida achando que o seu irmão da sua igreja é seu inimigo. Tira isso da sua mente. Achando que o pastor da sua igreja é seu inimigo, que não vê seu ministério, não vê suas obras, que não vê que você está todo dia na igreja, que está de prontidão. Não entenda por esse lado. Entenda que o inimigo, mesmo que o inimigo o use, mesmo que o inimigo o influencie, ou a influencie para ir contra a sua vida, sempre analise que há na esfera espiritual alguma coisa que está influenciando aquela pessoa a ir contra você. Ora, pessoa que nunca te viu direito, pessoa que não conhece a sua história direito,
simplesmente não foi com a sua cara, não gosta de você e fala mal de você, você acha que isso é normal? Você acha que isso vem dela mesma? Será que uma pessoa é tão ruim assim, ao ponto de nem te conhecer e já tentar contra a sua vida? Claro que não. Você pode ter certeza que ali há uma influência. Olha, gente, você vê que o mundo espiritual é tão sério que o inimigo da nossa alma, os demônios, sopram o nosso nome para pessoas dentro de centros espíritas, dentro de lugares tenebrosos, para poder fazer trabalhos, né, contra a vida de outra pessoa, que seja repreendido pelo poder do nome de Jesus nesse momento. Mas essa é uma realidade. Ora, será que essa pessoa é ruim assim? Não, ela está sob influência do mundo espiritual. E algumas pessoas nunca nos viram. Nunca nos viram. E já tem o nosso nome. E isso é o mundo espiritual. Então, nosso inimigo não é o nosso irmão. A estratégia do diabo, principalmente dentro das igrejas. Ouça isso, porque isso é uma sentença. Principalmente dentro das igrejas, a estratégia do diabo é fazer a gente guerrear contra nós mesmos. E esquecer do real propósito da igreja na terra. Primeiro, é de ganhar almas para o reino. Mas para ganhar almas para o reino, o diabo não vai gostar. Não vai deixar, não vai permitir. Ele vai guerrear, ele vai tentar guerrear. Qual é a estratégia dele então? Eu vou fazer com que os crentes em Cristo guerreiem contra eles mesmos. Guerreando contra eles mesmos, eles se matam e eu tenho menos soldado contra mim. Eu tenho menos resistência no mundo espiritual, porque será menos unidade. E aí, menos unidade, Jesus não pode atuar de maneira plena em uma igreja, em uma congregação que não tem unidade. Então, olha isso é muito sério. Isso serve para qualquer lugar e qualquer esfera. Na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho. Isso serve para qualquer pessoa. Então ouça isso, né? Romanos 12:20 fala sobre isso. Agora veja que nós estamos falando que o Antigo Testamento, a ideia de inimigo é uma ideia de guerra, de peleja física. Só que em Efésios 6:12, Paulo vai dizer: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades. Né? Então, se Paulo está falando isso, é porque ele está tirando a visão distorcida que as igrejas tinham no primeiro século. Efésios capítulo 6, versículo 12. Olha aí, ó, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É por isso que você precisa ver os nossos vídeos anteriores para você entender onde é este lugar celestial que Paulo está falando, que nós lutamos, ou seja, quando nós curvamos, quando nós dobramos os nossos joelhos, para Paulo é como se nós fôssemos até as regiões celestiais, aos lugares celestiais, batalhar por uma causa, batalhar por uma sentença que às vezes o inimigo até deu, dizendo e contando que a sua vida vai ficar de mal a pior, que a sua família vai perecer, que a sua casa vai ruir. Olha isso. Deu para entender? Então, é através da vida de oração. E quando nós oramos, para Paulo, é como se nós entrássemos em guerra, literalmente, lá nas regiões celestiais. Isso é muito sério. Né? Então você vai ficar aí com alguns versículos-chave. Os versículos-chave você vai ler em casa depois, que a ideia de inimigo passa a ter uma outra conotação no Novo Testamento. Entendeu? Inimigo no Novo Testamento, primeiro, é inimigo da cruz. As pessoas se deixam levar pela influência do diabo, que não quer que as pessoas tenham uma verdadeira visão, que ele cega o entendimento dos incrédulos,
E essas pessoas começam a virar inimigos da cruz. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Inimigo da cruz. Você vai ler também em Mateus, Mateus capítulo 22, versículo 44. Gálatas capítulo 4, versículo 16. Olha o que Paulo vai falar sobre a ideia de inimigo. Ele bota literalmente no campo do espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, ele vai dizer que o nosso último inimigo a ser vencido é a morte. Por quê? Porque há outros inimigos a serem vencidos. Quantos inimigos? Ele vai dizer, inimigo é o pecado, o inimigo é a lei. Ele vai dizer neste capítulo mesmo. O inimigo é a lei, o inimigo é o pecado, que tão de perto nos rodeia. E o inimigo é o diabo, é Satanás, que brama como leão e está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Então que você desfoque a sua atenção do seu irmão e entenda que, mesmo que esse irmão te calunie, mesmo que esse irmão te menospreze, mesmo que esse irmão te dê as costas, mesmo que esse irmão fofoque contra você, ele não deixou de ser irmão neste sentido, ok? E você precisa entender que ele está debaixo de uma influência maligna. Ele está influenciado pelo inimigo para tentar parar você, te desanimar com a tristeza, com a decepção. E a primeira coisa que vem na nossa mente é: poxa, eu esperava de tantas pessoas, menos desse irmão. E aí você fica triste, abatido, cabisbaixo, e o verdadeiro inimigo ri de nós, porque nós saímos da frente de batalha. Então que Deus possa então te preservar no pelotão da frente, na infantaria espiritual e celestial, no pelotão da frente, sabendo e tendo convicção de que as flechas e os dardos inflamados estão vindo de todos os lados, mas também temos convicção que estamos cingidos com toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E não devemos, entender que o nosso inimigo é o nosso irmão. Devemos entender que o nosso inimigo e a nossa guerra são contra as astutas ciladas do diabo, ok? Deus em Cristo abençoe sua vida. Nos preserve santos e irrepreensíveis e também nos preserve na presença de Deus. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando sua vida a cada dia. E se você foi tocado por Deus por esta mensagem, tocado por Deus por este vídeo, continue nos ajudando aí, comentando, compartilhando, inscrevendo, ativando as notificações, colocando em todas, para que você não possa perder nenhum desses vídeos. Deus em Cristo continue abençoando sua vida, em nome de Jesus.